Fala pessoal, tudo bem? Olha só, esses vídeos que vão entrar aqui na sequência são produções já relativamente antigas do canal. À época elas não desempenharam tão bem assim, mas são excelentes produções, excelentes histórias, muito bem pesquisadas, contadas. Então eu resolvi fazer esse compilado com vários episódios para vocês poderem maratonar e tá sendo aí um vídeo extra, tá bom? Então eu vou soltar eles na sequência aí. Quão seguros nós realmente estamos? Faça-se essa pergunta mais de uma vez e você vai começar a se preocupar de verdade quanto ao mal que pode nos atingir quando menos nos damos conta. Imagine você estar sentado no banco de uma igreja durante uma missa reconfortante, logo depois de o padre a encerrar com um cântico de louvor a ser entoado. Um homem, até então fora de suspeita, se levanta com duas armas nas mãos e começa a atirar sem piedade em direção aos fiéis que ali se encontram. Mesmo que você não seja religioso, há de convir que uma igreja seja, ou menos deva ser, um lugar de paz, correto? Um lugar onde aqueles que frequentam costumam chamar de a casa de Deus. Era uma terça-feira comum, onde a vida corre pelas ruas dos grandes centros urbanos, como o da cidade de Campinas, segunda maior do interior de São Paulo e famosa por seu polo de negócios executivos. Mas algumas pessoas sempre param para se voltarem ao Criador e fazerem a Ele seus agradecimentos. E foi o que fizeram alguns homens e mulheres que tiveram inesperadamente suas vidas ceifadas numa triste, chocante e infeliz coincidência. O analista de sistemas Euler Fernando Grandolfo, de 49 anos, não estava ali para comungar e tampouco confessar os pecados que trazia consigo, mas sim para promover o que teria chamado de uma coisa grande em uma nota de seu diário que foi encontrada mais tarde pelos investigadores do caso. Euler era um depressivo solitário com mania de perseguição que tinha uma vida de classe média, morando com o pai debilitado pela perda recente de sua mãe, numa casa em um condomínio de alto padrão na cidade de Valinhos, cidade vizinha de Campinas. Em depoimento, familiares disseram que ele era do tipo recluso, que mal saía de casa e temiam que ele cometesse suicídio por conta de um tratamento que já havia realizado, mas alguns vizinhos se sentiam incomodados com a sua presença, que disseram ser ameaçadora. Ele não possuía antecedentes criminais, mas segundo informações do delegado José Henrique Ventura, Euler já havia realizado várias ligações à polícia, alegando ser vítima de perseguições, sendo que essas tais perseguições nunca foram confirmadas e muito menos esclarecidas. Sobre seu passado, soube-se posteriormente que ele foi um jovem inteligente, estudioso e até mesmo atraente para as mulheres de sua época, chegando a ser comparado com um ator que primeiro interpretou o Superman nos cinemas, o Christopher Reeve. Uma ex-namorada sua, com quem trabalhou como auxiliar da promotoria do Ministério Público em São Paulo, declarou que Euler era bastante metódico em relação ao comportamento social das pessoas e que ele não se importava de romper as amizades que não se encaixassem com seu modo de encarar a vida. Fato é que, segundo investigações, Euler passou cerca de 10 anos planejando o atentado que iria cometer naquela tarde fatídica de 11 de dezembro de 2018, quando tirou a vida de 5 pessoas e feriu outras 3, sem contar o trauma que provocou em tantas mais. A barbárie repercutiria mundialmente, fazendo com que autoridades políticas e o próprio Papa expressassem seu pesar pela tragédia que foi julgada e sacramentada como inexplicável. Armado com uma pistola 9mm e um revólver calibre 38, com numerações raspadas, armas possivelmente compradas no Paraguai em uma de suas viagens ao país vizinho, fato que também ficou relatado em suas anotações, e possuindo munição suficiente para matar e destruir as vidas de um número bem maior de vítimas. Tudo isso guardado em uma mochila. Euler entrou então na Catedral de Nossa Senhora da Conceição, situada em pleno centro da cidade e a poucos passos de um posto policial, e sentou-se complacente num dos bancos ao lado dos demais à sua volta. Sua criação religiosa havia sido católica, mas ele acabou se afastando da igreja por razões pessoais que o levaram a se tornar um crítico ferrenho da igreja e de seu pai, que chegou a ser ministro religioso e, segundo ele, não prestava para fazer outra coisa.
Quando se levantou, botou em prática seu plano assassino, que, embora não confirmado, foi tido como irremediavelmente premeditado. Seus tiros atingiram 4 homens que morreram na hora, sendo eles Sidney Vitor Monteiro, de 39 anos, José Eudes Gonzaga, de 68, Christopher Gonçalves dos Santos, de 38 anos, e Eupídio Alves Coutinho, de 67. O quinto a ser atingido com 2 tiros, Heleno Severo Alves, de 84 anos, chegou a ser socorrido pela equipe do SAMU, mas, não resistindo aos ferimentos, veio a falecer no dia seguinte. 2 senhoras, Jandira Prado Monteiro, de 65 anos, mãe de Sidney Monteiro, e Maria de Fátima Frazão Ferreira, de 68 anos, foram socorridas com ferimentos menos graves, sem ter a vida em risco. O mesmo se deu com outro senhor de 64 anos não identificado. Os disparos foram ouvidos por transeuntes que circundavam a catedral e rapidamente policiais que estavam na base próxima à igreja correram de prontidão ao que os seus ouvidos incrédulos tinham acabado de identificar. Euler chegou a se dirigir até a porta de entrada para trocar tiros com eles, mas, sendo alvejado na região do tórax, sentiu que seu plano hediondo tinha falhado e que o fim de sua vida, bem como o do tormento que havia acabado de causar, chegava às vias de fato. Correndo para um dos altares laterais da igreja, ele resolveu cometer o ato que para muitos representa a covardia extrema e para outros, poucos, a maior coragem de todas, dando um tiro na própria cabeça. A crença cristã prega e acredita que, com a morte, todos os pecados são perdoados. E, sendo assim, o padre Amaury Tomasi, que rezou a missa antes da tragédia violenta que se abateu sobre aqueles fiéis, pediu orações pelas vítimas e também pelo atirador. Cabem então, caros abduzidos, 2 perguntas de extrema reflexão. O que é maior, a dor ou o perdão? Em 16 de maio de 1937, a italiana Letícia Turrot, de 30 anos de idade, foi assassinada dentro de um vagão de trem em Paris, durante o deslocamento entre uma estação e outra, trajeto que demorou apenas 90 segundos. Sua morte não foi esquecida por ela ter sido a primeira vítima de homicídio no metrô francês, pelas estranhas circunstâncias do crime e pelos fatos sobre ela que as investigações mais tarde revelaram. Nascida na Itália, na região bilíngue dos Alpes italianos, era filha de Jean-Baptiste Nourrissat, um trabalhador de construção civil e fazendeiro. Porém, após seu pai retornar da Primeira Guerra Mundial, a vida da família não foi mais a mesma, levando à separação do casal. Letícia, então, imigrou para a vizinha França no início da adolescência, em companhia de sua mãe e irmãos. Com essa mudança, eles também buscavam fugir da realidade sociopolítica do seu país, bastante empobrecida após o conflito. Em 1926, aos 19 anos, ela começou a trabalhar em uma fábrica de cerâmica, onde conheceu e se apaixonou por Jules Turrot, filho do dono da fábrica. 3 anos mais tarde, eles se casaram em segredo, visto que os pais de Jules não aprovavam que o filho se relacionasse com alguém de uma classe social inferior. Mas, em 1934, pouco antes de Jules falecer de tuberculose, ele revelou a verdade para sua família. Letícia, ao ficar viúva, precisou sair do imóvel onde vivia com o marido. Ela, então, foi morar em um pequeno apartamento a 50 metros da estação de metrô Pierre Auguste, o que era ali conveniente, pois algumas noites na semana a moça trabalhava na chapelaria de uma casa noturna chamada As de Copas, de onde saía tarde, pegando sempre o último metrô antes da linha fechar. Na boate, onde era conhecida pelo nome de Yolande, ela também tinha a opção de dançar com clientes que a pagavam por isso. Um bom negócio para ela que, nesse caso, podia se divertir e desfrutar um pouco da vida noturna da cidade enquanto conseguia seu sustento. Durante o dia, ela tinha um outro emprego no laboratório Maxi, um fabricante de cera para sapatos e produtos similares. Ali, Letícia era benquista pelos seus colegas e desempenhava suas atividades com responsabilidade. Sabe-se que a italiana era independente e corajosa,
pois caminhava pela cidade tarde da noite e 3 dias antes de morrer, ela sofreu uma suposta tentativa de assalto quando um homem a atacou na porta do seu prédio quando ela chegava do seu trabalho noturno. Ela se defendeu e conseguiu entrar no imóvel, relatando posteriormente esses acontecimentos de maneira cômica e recusando que um vizinho a acompanhasse no trajeto de casa até o transporte. Sua morte ocorreu no domingo, 16 de maio, precisamente às 18h28. Segundo os registros policiais, logo após ela entrar no metrô da estação Porte de Charenton, que nessa época era a última da linha 8 que cortava a cidade. Ela foi vista usando um vestido azul escuro e um chapéu branco quando entrou sozinha em um vagão vazio de primeira classe. Na estação seguinte, chamada Porte do Ré, 6 passageiros divididos em 2 grupos de 3 entraram no mesmo vagão onde Letícia estava. Antes do trem partir, uma pessoa se aproximou dela e lhe perguntou se poderia abrir uma janela para melhorar a ventilação. Mas, ao tocar ligeiramente em seu braço para supostamente despertá-la, o corpo da italiana caiu ao chão, espalhando um mar de sangue à sua volta. Assim, aterrorizados, todos viram que uma faca estava cravada em sua garganta. O violento golpe que a matou fez a lâmina entrar até o cabo, cortando inclusive sua medula espinhal, conforme o laudo da autópsia mais tarde atestou. Mas como o criminoso tinha conseguido matá-la sem que ninguém o visse? E quais as razões dessa morte violenta? Os investigadores inicialmente procuraram um suspeito entre os frequentadores do As de Copas, mas a precisão do ataque denunciava um assassino profissional e não um amante ciumento ou um cliente insatisfeito. Na verdade, a arma escolhida já parecia ser um recado de algum mafioso italiano, porém, nenhuma impressão digital ou outra evidência foi encontrada na lâmina e no local. Logo, um pente fino foi passado na vida de Letícia e com isso a polícia soube que ela escondia vários segredos e que uma dupla vida ia muito além do serviço noturno na boate, fosse na recepção, fosse na pista de dança. Ela também trabalhava para uma agência de detetives particulares, levando recados e encomendas. Nesse caso, o As de Copas era um bom lugar para agir sem levantar suspeitas. Mas Letícia igualmente atuava em investigações que envolviam suspeitas de infidelidade conjugal. Nesses casos, ela tanto podia seguir o marido ou a mulher, potencialmente adúlteros, quanto discretamente abordar os homens em busca de provas. Essa atividade de flagrar cônjuges infiéis certamente poderia ter levado a inimizades e dado ensejo a vinganças, mas foi mais um beco sem saída para os detetives. A partir desse fato, elaboraram-se diversas teorias sobre Letícia ser informante da polícia parisiense por meio da agência e até mesmo uma espiã infiltrada no grupo terrorista conhecido como Cagoulé, ou os encapuzados. Nesse universo de espionagem, a italiana seria amante do conhecido jornalista Gabriel Gianté, responsável pelo contrabando de armas para os cagoulés, que tentavam, entre outras coisas, derrubar os poderosos sindicatos franceses da época, para assim aproximar a França dos ideais fascistas definidos por Benito Mussolini na Itália, no pós-guerra. Uma história que o grupo marcou com sequestros, tortura e vários assassinatos. Essa linha de investigação levava a 2 hipóteses diferentes. A morte de Letícia teria sido encomendada em represália às ações do tal grupo subversivo, ou os cagoulés teriam descoberto que ela era uma espiã e delatora e a executado por essa razão. A tese da espionagem ganhou força quando informantes da polícia ligaram seu assassinato a 3 outros homicídios que ocorreram na França em 1937. As vítimas desses outros crimes foram Dmitry Navashini, economista russo morto a facadas no Bois de Boulogne em 26 de janeiro, e Carlo Inello Rosselli, exilados antifascistas italianos, baleados em uma estrada na Normandia em 9 de junho. Assim, em janeiro de 1938, a polícia e os jornalistas tinham fortes suspeitas sobre a identidade do assassino de Letícia
embora fosse incerta a motivação. Confissões foram obtidas sob tortura e depois desmentidas e desconsideradas. Um aspecto a ser citado é que logo após a morte de Letícia, os jornais sensacionalistas de Paris exploraram ao máximo todos os detalhes do caso, levando a população quase à histeria. Aqueles que utilizavam o metrô como transporte regular sentiam medo de que o assassino pudesse novamente atacar, principalmente mulheres que andavam sozinhas. Aquele episódio ocorrido poucos dias antes na porta do prédio da italiana, quando ela escapou por pouco de um agressor desconhecido, foi cuidadosamente analisado, mas não foi possível assegurar que ele estivesse associado ao segundo ataque e à consumação de sua morte. 5 dias depois, quando o pseudônimo Yolande e os demais detalhes relacionados às atividades extraprofissionais da vítima caíram na boca dos parisienses, uma reviravolta ocorreu na opinião pública. As pessoas passaram agora a considerá-la como uma alpinista social que havia tentado dar um golpe na família do seu falecido marido, com quem ela teria vivido um relacionamento clandestino e repudiado pela família Turreau. Outros a viram como uma traidora do país que a acolheu. Depois de anos, o caso da morte de Letícia Turreau foi arquivado sem ser solucionado. Havia muitas tensões e interesses políticos em jogo, poucas pistas e inúmeras suposições. Tudo isso contribuiu para que sua morte fosse considerada um crime perfeito. Quando gritos foram ouvidos às 3 horas da madrugada no número 8763 da Wonderland Avenue, na seção Laurel Canyon de Los Angeles, Califórnia, a vizinhança não se importou com o que pudesse estar acontecendo. Afinal, poderia bem ser uma outra festa daquelas orquestradas pela gangue de Wonderland, liderada por Ronald Lee Lanius, ou simplesmente Ron, um traficante mal afamado cuja casa era palco constante de confusões sem fim que promoviam o barulho e a devassidão em festas regadas a drogas, com alta gritaria e comportamento violento. No dia seguinte, por volta das 16 horas, uma equipe de montadores de móveis que trabalhava na casa ao lado ouviu gemidos de Susan, a esposa de Ron, e resolveram então entrar na casa. Já dentro dela, eles se depararam com um cenário onde a selvageria humana parecia ter construído uma obra-prima e a deixado ali para a apreciação de quem quisesse se aventurar por lá. Naquela tarde de verão de 1º de julho de 1981, a polícia recebeu um chamado com a declaração de 4 pessoas mortas e uma gravemente ferida. As vítimas eram Ron Lanius, Billy Deverell, Barbara Richardson e Joy Miller, espancados barbaramente até a morte, além de Susan, encontrada agonizando. 3 detetives então, sendo eles Sam Nico, Lois Cruz e Mike Peters, foram designados para o caso, e logo de cara suspeitaram de que se tratava de mais um violento acerto de contas entre traficantes. E é aí que essa história salta da caixa e ganha um contorno bizarramente excitante, por assim dizer. Com o tempo, as investigações levaram a pistas que conduziram os policiais até John Holmes, uma ilustre lenda do pornô americano da década de 70, que por problemas relacionados ao seu vício frenético em cocaína, já não conseguia mais trabalho e amargurava um ostracismo esmagador que o fez se afundar na ruína financeira. Foi constatado que ele era amigo de Ed Nash, um dono de boate e figura do crime organizado na região, ao qual devia dinheiro por não conseguir justamente sustentar seu vício. E por conta disso, teria se envolvido com a gangue de Ron, passando a eles a oportunidade de armarem um roubo à casa de Nash, levantando assim uma boa quantia em dinheiro e depois o recompensando com uma parte satisfatória. Então, em 29 de julho daquele ano, Ron e sua gangue cometeram o tal assalto de maneira feroz, demonstrando que não estavam para brincadeira, no que acabou com o guarda-costas de Nash, Gregory DeWitt Dials, sendo ferido. Nash passou a suspeitar de John Holmes,
que tinha estado em sua casa no dia do roubo. Então, despachou Dials para que trouxesse Holmes a um interrogatório particular. Holmes foi apanhado passeando por Hollywood usando um dos anéis de Nash e depois de ser amarrado em uma cadeira sendo feito de saco de pancadas com direito a ameaças de morte, não somente a ele, mas também a sua família, resolveu abrir o bico e entregar os nomes dos assaltantes. Em sua vontade de dar o troco e cobrar o respeito que tinha conquistado no ramo, Nash saboreou frio o prato de sua vingança. 2 dias depois do assalto à sua residência, na madrugada de 1º de julho de 1981, um grupo de homens do Nash invadiu a casa da Wonderland Avenue e espancou selvagemente com martelos e canos de ferro Ron Lanius e aqueles que estavam em sua companhia. Ao que tudo indica, todos foram mortos dormindo, pois os corpos se encontravam nos quartos da casa. Mas milagrosamente, Susan, a esposa de Lanius, sobreviveu, mas com sequelas gravíssimas devido a danos cerebrais que lhe causaram amnésia e a fizeram ter parte do crânio removido cirurgicamente, além de perder parte de um dedo. Tracy Raymond McCurdy e David Clay Lynde foram os felizardos da gangue de Ron que não estavam presentes na casa naquela fatídica noite. Lynde se drogava com uma prostituta num motel e McCurdy ficou em casa. Os detetives do Departamento de Polícia de Los Angeles, Tom Land e Robert Souza, revistaram a casa de Nash dias depois do crime e descobriram $1 milhão em cocaína, além de alguns pertences da casa da Wonderland Avenue. E devido ao registro da palma da mão de Holmes encontrada na cena do crime, ele foi preso e acusado dos assassinatos. O promotor Ron Cohen tentou focar nele a autoria de tudo, mas seus advogados conseguiram apresentá-lo como uma vítima em potencial que havia sido coagida por meios severos a levar os assassinos até o local das mortes ocorridas. Com um longo julgamento de 3 semanas, Holmes foi absolvido dos crimes em 26 de junho de 1982, mas pegou 110 dias de cadeia por desacato ao tribunal e por se negar a cooperar com as autoridades. Posteriormente, ele teria dito à sua esposa Sharon Gabnini que conhecia a gangue de Wonderland e que naquela noite mortal teria levado 3 bandidos até a casa das drogas e os conduzido ao seu interior, onde ficou parado apenas presenciando todo o atentado sangrento cometido. Sharon disse mais tarde em entrevista que na manhã seguinte Holmes havia chegado em casa com as roupas respingadas de sangue, mas nunca revelou a ela os nomes dos assassinos. Já em 1990, Ed Nash e Gregory DeWitt Dials foram a julgamento pelo planejamento e execução dos assassinatos, mas mesmo com uma testemunha de acusação, eles conseguiram se safar. Em 2000, Nash caiu numa investigação federal por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro e, acuado na casa dos seus 70 anos com várias doenças, fez um acordo judicial e admitiu ter subornado o júri e ordenado o assalto à casa de Ron, mas negou veementemente a participação nos assassinatos. Ele pegou 4 anos de prisão e uma multa de $250 mil. Já John Holmes, o tal ator, morreu em 13 de março de 1988 por complicações decorrentes do vírus HIV, levando para o túmulo seus mais sujos segredos. Sua persona serviu de base para o filme Bug Nights de 1997 de Paul Thomas Anderson. Essa história ganhou as telas do cinema em 2003 com o filme Crimes em Wonderland do diretor James Cox, no qual Val Kilmer interpreta Holmes de maneira hipnótica e agoniada, como realmente deve ter sido a sua vida. O caso de hoje também entra na lista aí dos casos mais revoltantes da história criminal brasileira. Hoje vamos falar do caso Poliana Borges. Era para ter sido somente mais um roubo de carro encomendado pela indústria do crime, altamente lucrativa e violenta de Goiânia, no ano de 2009. O modelo era um Chevrolet Prisma preto, que depois do roubo teria o chassi adulterado e entraria no esquema da clonagem criminosa de veículos que alimentava e aquecia aquele mercado ilegal. E foi guiando um carro assim que na manhã do dia 23 de setembro, a publicitária Poliana Arruda Borges Leopoldino, de 26 anos, saiu de sua casa em direção ao campus da PUC Goiás, onde faria uma palestra que marcaria a Semana da Comunicação, visto ser ela uma profissional bem-sucedida nesse ramo. Mas o problema é que ela não chegaria lá.
o que daria início a um dos casos mais revoltantes e injustiçados da história criminal brasileira, além de um pesadelo terrível para sua família e para aqueles que a amavam e a conheciam. 4 bandidos tinham a missão de roubar o carro que tinha sido encomendado por Django Gomes Ferreira, que estava a trabalho de Leandro Garcês Carvalho. Eles eram Assad Aidar de Castro, Deberson Ferreira Leandro, Lavonier da Silva Neiva e Marcelo Barros Carvalho. O grupo de assaltantes degenerados estava aceso devido a uma noite regada a cocaína e bebida, e ao abordarem Poliana, decidiram que aquilo não ficaria só num simples assalto, optando por um ardiloso plano B que aplicaram no calor do momento. Rendida, a moça foi posta no banco de trás e levaram o carro para o entorno de mata do córrego Caveirinha, no residencial Humaitá, região norte da capital. Em desespero, dando-se conta da violência nojenta e covarde que iria sofrer, Poliana lutou por sua honra e dignidade, mas, infelizmente, isso não foi o bastante para impedir que fosse estuprada por aquela corja asquerosa e morta a tiros por Assad, um de seus algozes, que, segundo disse depois, não suportou a rejeição dela e, portanto, resolveu matá-la. Percebendo o caos da situação, o grupo então ateou fogo no veículo que foi abandonado na rua Chavantes do residencial Caraíbas. A polícia encontrou o carro no mesmo dia e junto dele os pertences de Poliana, o que levou, num primeiro instante, a acreditarem se tratar de um possível sequestro, mas 2 dias depois, o corpo de Poliana foi encontrado no matagal do Caveirinha com todos os indícios de violência sexual aguda e assassinato por arma de fogo. Entre investigações e prisões, 2 anos se passaram nesse caso que foi marcado por reviravoltas um tanto quanto estranhas, por assim dizer. Acreditava-se que, pela repercussão notória do caso na mídia na época do crime, o andamento das diligências policiais fosse ser rapidamente efetivo, mas delegados e delegacias passaram pelo caso sem que uma conclusão eficiente fosse apresentada. E no que parecia mais intrigante e cheirava feito queima de arquivo, 2 dos criminosos que tiveram participação ativa na morte de Poliana, Deberson e Lavonier, foram assassinados a tiros menos de 1 ano depois do crime, o que não foi uma notícia ruim, mas acabou atravancando o trabalho da investigação policial, visto que Deberson era informante das polícias civil e militar e, segundo fontes que relatam o caso, circulava livremente pelos batalhões e delegacias da região. Esse fato nebuloso acabou pondo em xeque a credibilidade das autoridades envolvidas no caso, pois suspeitava-se que, pelo menos indiretamente, alguns agentes públicos pudessem ter as mãos sujas em relação ao crime. Afinal, a indústria do roubo de carros naquela região sempre rendeu muito dinheiro e não era nenhum segredo público que policiais corruptos estivessem se beneficiando daquela ilícita oportunidade. Em 11 de outubro de 2012, aqueles que permaneceram vivos foram julgados e condenados às penas descabidas da justiça brasileira. Assad Aidar, o rejeitado, como vocês bem se lembram, que tinha atirado 8 vezes em Poliana, pegou 45 anos de cadeia, enquanto Marcelo, 25 anos e 8 meses, Django Gomes, o que encomendou o roubo, pegou 23 anos e 2 meses e Leandro Garcês, 21 anos e 2 meses. O juiz Wilton Miller determinou que as penas fossem cumpridas em regime fechado, mas num país onde a lei parece servir aos criminosos melhor do que às suas vítimas. 8 anos depois, apenas Assad continuava preso, o que nos atesta que a nossa justiça não possui predileção pelo bom senso. Isso para dizer o mínimo e manter ali a erudição na apresentação do caso, não é, meus caros abduzidos? Marcelo, Django e Leandro passaram respectivamente para o regime semiaberto e depois aberto a partir de 2019, e quem mais amargou o fel dessa história absurda de punição inexistente foi Tânia Borges,
a mãe de Poliana, que, como uma guardiã inabalável da honra e da memória de sua filha amada, não se resignou frente à injustiça que lhe foi apresentada. Em um ensaio de sua autoria, como mulher de formação em letras, publicado em 8 de março de 2021, no Dia Internacional da Mulher, ela deixou claro que a civilização brasileira foi levantada sobre o machismo e a violência contra as mulheres, destacando que, além de sua filha, existem várias Polianas que são estupradas e mortas pelo país afora. Muito mais que um grito de revolta de uma mãe que perdeu sua filha de maneira tão brutal, sua acusação é o espelho dos dados que mostram, sem manipulação alguma, que a violência contra a mulher só vem aumentando desde então. E a prova maior disso é que 11 anos após a morte de Poliana, a imposição da vontade abusadora de homens como seus algozes parece prevalecer sem que haja uma punição justa e devidamente rigorosa contra seus perpetradores. Segundo Tânia, sua filha não disse não para o assalto, mas não para a violência sexual, o que infelizmente de nada adiantou. Como uma mãe que nunca vai deixar de amar sua filha, mesmo não a tendo mais ao seu lado, Tânia disse que, para ela, os criminosos condenados pelo crime já estão mortos, pois é esse o tipo de pensamento que a conforta, visto que se ela pensasse que eles ainda estão vivos e gozando da impunidade com a qual foram contemplados, ela preferiria estar morta. E esse, sem dúvida, venhamos e convenhamos, deve ser o sentimento de muitas famílias que perderam entes queridos e sofrem deboches legais em julgamentos que vemos por aí, não é? O que essas famílias sentem é a zombaria das leis caducas desse país. Exemplos contundentes dessa afirmação você pode encontrar aí em todas as playlists do canal. Sua força de viver vem das lembranças vívidas e alegres que Poliana deixou, que, tendo com elas o poder do amor de mãe e filha, se recusam a morrer. E é através desse vínculo inquebrável que ela supera qualquer injustiça e que Poliana Borges permaneça viva. No dia 18 de setembro de 2017, na cidade de Santos, litoral de São Paulo, Matheus Garcia Vasconcelos Alves, de 24 anos, saiu mais cedo das aulas da faculdade, mas ele não voltou para casa. Seus pais, já muito preocupados, por volta da meia-noite daquele dia, receberam uma ligação do hospital informando que o Matheus havia sofrido um acidente e que era necessário o comparecimento dos pais no local. Ao chegarem no hospital, os pais de Matheus receberam a terrível notícia de que o rapaz tinha falecido. Matheus foi encontrado ainda com vida por volta das 22 horas na rua Nicolau Guirão Pérez, uma rua no centro da cidade de São Vicente, que fica a cerca de 30 minutos da sua casa. Ele estava caído no chão de bruços e tinha um ferimento de bala na parte de trás do pescoço. Matheus foi socorrido e levado ao Hospital Municipal de São Vicente, mas veio a óbito durante o percurso. A notícia sobre a morte de Matheus Garcia, um atleta muito conhecido no esporte que praticava e na região, repercutiu em todos os jornais e mídias sociais. Enquanto as investigações se iniciavam, a Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação publicava uma nota de pesar pelo falecimento do atleta da Seleção Brasileira de Hóquei. Diversos amigos faziam postagens falando sobre a indignação do falecimento de Matheus, ainda sendo tão jovem e de uma forma tão cruel e repentina. Até mesmo jornais internacionais falavam sobre o atleta brasileiro que teria sido executado e prestavam homenagens. De cara, os investigadores suspeitaram se tratar de um latrocínio, pois Matheus foi encontrado com um carregador de celular na mão, mas o seu aparelho tinha sumido. As autoridades policiais solicitaram imagens de câmeras de segurança aos moradores da região para ajudar nas investigações. Com as imagens já checadas, eles chegaram ao culpado 12 horas após o crime. O assassino era o policial militar Jarbas Colferray Neto, de 23 anos, à época dos fatos, que foi identificado por seus superiores no departamento onde ele atuava. Ele foi detido no dia 19 de setembro de 2017,
dentro do 39º Batalhão de Polícia Militar de São Vicente, onde executava serviços administrativos. Após sua detenção, a Secretaria de Segurança Pública informou que ele já estava afastado de suas atividades na rua por responder a um processo administrativo para exoneração da corporação. Segundo as informações, Jarbas havia sido flagrado com drogas em seu próprio armário dentro do batalhão e estava sendo investigado por tráfico de entorpecentes. Jarbas se formou no curso superior de soldados em 2016 e menos de um ano após iniciar suas atividades na corporação, ele foi flagrado com substâncias ilícitas. Jarbas Neto confessou o crime e informou que o motivo era passional, pois, segundo ele, Matheus estaria assediando e perseguindo a sua namorada. E como ele sentiu que ela estava em perigo, ele acabou marcando um encontro com Matheus, mas se excedendo e o executando para proteger a sua família. Mas as mensagens encontradas no celular de Jarbas mostravam uma outra história. Matheus, Jarbas e a namorada de Jarbas, que não teve o seu nome identificado para prezar por sua identidade, eram amigos e chegaram a estudar juntos no colégio por cerca de 10 anos. Antes que Jarbas e a moça iniciassem um relacionamento, Matheus havia demonstrado ter interesse na garota. E Jarbas nunca concordou ou esqueceu isso. Embora Jarbas e sua namorada tivessem um relacionamento já há mais de 4 anos, e inclusive tendo um filho de 3 anos, ele era muito ciumento e passou a suspeitar que a namorada poderia estar traindo sua confiança com Matheus, mesmo que ela tenha negado tudo. Mas apesar disso, não satisfeito, o homem criou um perfil em uma rede social se passando pela moça e começou a usar essa conta para conversar com Matheus, se passando, claro, pela jovem. Após 6 meses, ele conseguiu convencer o Matheus a se encontrar com ela naquele endereço, falando que lá era a casa de uma suposta prima e que eles poderiam conversar tranquilamente mais à vontade lá. Naquela noite, Matheus pegou um carro por aplicativo, chegando no local marcado por volta das 21h45. Paralelamente, Jarbas também se dirigia ao local com outro motorista de aplicativo. Ele pediu para que esse motorista estacionasse em um lugar mais afastado e foi até o ponto de encontro a pé. Já no local, ele ficou esperando Matheus chegar e pelas câmeras de segurança posteriormente analisadas, dá para ver que às 21h49, Jarbas aborda Matheus, toma o celular dele e faz o rapaz se ajoelhar na calçada e então desfere um tiro na nuca dele. Depois de cometer o crime, Jarbas fugiu do lugar. Tudo isso em um intervalo curto, cerca de 2 minutos. O motorista que levou Jarbas até o local também foi preso preventivamente, acusado de cumplicidade, pois, segundo o Ministério Público, esse homem apoiou moralmente o executor do homicídio. Mas o motorista se defendeu dizendo que não sabia o que tinha acontecido, pois ele havia estacionado o carro distante e não podia ver o crime e sequer saber que aquilo era uma emboscada para Matheus. Quando Jarbas voltou para o carro, ele estava normal, não demonstrava nenhuma alteração. Com essa declaração, o motorista se eximiu de saber o que tinha acontecido. Fato é que o processo contra ele realmente foi arquivado. Segundo a investigação, Jarbas não suspeitava só de Matheus Garcia. Ele teria mandado mensagens para diversos outros homens, que ele supunha que sua mulher tivesse algum envolvimento amoroso e teria tentado marcar encontros com esses outros homens também. Mas o único que aceitou foi o Matheus, o que podemos presumir que tenha sido por já conhecer a mulher e ter uma amizade durante o colégio. Ao ser interrogada, a mulher de Jarbas afirmou que nunca teve nenhum envolvimento com Matheus e que já havia mais de 1 ano que eles não se falavam e não tinham contato pessoal há mais de 3 anos, o que mais tarde acabou sendo realmente provado pela investigação. Em 29 de setembro, o processo administrativo contra o Jarbas foi concluído e ele foi exonerado da Polícia Militar de São Paulo. Nesse mesmo dia, a reconstituição do crime foi feita, mas Jarbas se recusou a participar. Já no dia 10 de novembro de 2020, Jarbas Neto foi levado a julgamento acusado do assassinato de Matheus Garcia.
Nesse julgamento, os promotores conseguiram provar que Mateus nunca teve nenhum envolvimento com a namorada de Jarbas e que tudo havia sido fruto da imaginação e que Jarbas tinha fantasiado toda a situação de maneira paranoica. Eles também enfatizaram o fato de que Jarbas tinha se aproximado de outros homens se passando por sua namorada com conversas fúteis e concluíram que Jarbas queria saber quem teria interesse por sua namorada e que teria atirado em qualquer um que demonstrasse tal interesse por ela. Já em 26 de janeiro de 2021, Jarbas foi condenado a 19 anos, 7 meses e 6 dias, uma pena que deve ser cumprida em regime fechado. Também lhe foi negado apelar dessa decisão em liberdade. E até o fechamento desse roteiro, Jarbas segue cumprindo pena no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros 3. O corpo de Mateus Garcia Vasconcelos Alves foi velado no cemitério memorial Necrópole Ecumênica, em Santos, onde ele morava com os pais, e milhares de pessoas compareceram à cerimônia fúnebre para prestar suas homenagens. A cidade decretou luto de 3 dias e Mateus foi lembrado em um troféu que levava o seu nome, entregue no Campeonato Brasileiro Sub-20 de Hóquei, que aconteceu em novembro de 2021, na cidade de Santos. Um desaparecimento misterioso revelado pelo acaso. Giovana Costa Martins dos Santos desapareceu na manhã de uma sexta-feira. Em uma das buscas televisionadas, o senhor Sidney Martins, o pai da Giovana, afirmou o seguinte: Ela está viva e está com alguém. Mas o que os próximos dias revelariam, no entanto, não poderia ser mais chocante. Jacareí, cidade localizada no estado de São Paulo, mais precisamente na região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Os pais de Giovana, os senhores Ana Lúcia e Sidney Martins, prestaram uma declaração inicial sobre o caso. Segundo o senhor Sidney, a adolescente de 13 anos acordou naquele dia 20 de maio de 2022 e tomou seu café da manhã normalmente. Em certa hora daquela manhã, a Giovana anunciou que iria sair, e quando ela foi questionada pelo pai para onde iria, a menina simplesmente disse que estava indo para a casa de uma amiga, que não disse o nome. A manhã já começava a ir embora e o pai, então preocupado, por volta do meio-dia, segundo seu relato, resolveu sair e ir atrás da filha. Mas apesar de conversar com algumas amigas de Giovana, o homem não teve nenhum sucesso na procura dela. Ao se dar conta de que ninguém sabia do paradeiro de Giovana, familiares e amigos iniciaram uma busca pela menina. Como é comum e o recomendado, naqueles primeiros dias, o desaparecimento de Giovana foi registrado na delegacia seccional de polícia da cidade. Foram confeccionados cartazes com a foto da menina junto do telefone de familiares. E posteriormente, no dia 24 de maio, a mãe de Giovana fez uma postagem em uma rede social pedindo, caso alguém tivesse controle das câmeras de segurança que apontassem para as ruas das redondezas, que analisassem as imagens para verificar se a Giovana tinha aparecido em uma delas. Ainda nesse mesmo dia 24 de maio, foi ao ar uma reportagem do Cidade Alerta, um programa da Rede Record, onde informações repassadas pelos pais da jovem tornaram o caso ainda mais detalhado. Giovana não tinha o costume de sair sem avisar os pais, e naquele dia 20, ela saiu somente com a roupa do corpo e deixou o celular carregando em casa, algo incomum para ela. Aqui dá a sensação clara que ela pretendia sair e voltar logo, se assim fosse realmente a verdade dos fatos. Com a abertura do boletim de ocorrência e divulgação do caso, relatos de avistamentos de Giovana começaram a aparecer. Em um deles, uma mulher afirma que tinha visto a garota próximo a uma escola por volta das 6h20 da manhã, e ela aparentava estar assustada. Segundo essa informante, a Giovana estava acompanhada de um rapaz novo e os dois conversavam. Outro relato dá conta que Giovana, na verdade, estava na garupa de uma moto com um rapaz moreno em Santa Branca. Só que não se sabe ao certo se essa referência a Santa Branca seria o bairro da cidade de Jacareí ou a cidade vizinha. Sendo o município de Santa Branca, seria necessário então que a garota tivesse percorrido pouco mais de 17 quilômetros da sua casa até essa tal cidade vizinha. Mas fato é que, apesar das informações repassadas, Giovana não foi encontrada.
Outro ponto levantado sobre o caso foi uma live que Giovanna fez uma semana antes de seu desaparecimento. Segundo relatos, a menina estava acompanhada de uma colega mais nova enquanto fazia a tal live em uma rede social, até que um homem teria entrado na transmissão e exibido suas partes íntimas. Giovanna teria então desligado a transmissão e, após ser questionada, afirmou que não conhecia esse homem. Iniciada então a investigação, foram levadas em conta várias linhas para estabelecer as possíveis causas do desaparecimento da adolescente. As pistas iniciais eram quase nulas, sem possibilidade de localizar a garota pelo celular e na ausência de mensagens que poderiam revelar algum detalhe importante. Provavelmente, então, a investigação seguiria principalmente as informações fornecidas por quem convivia com a Giovanna. Segundo esses relatos, a menina era querida por amigos e pela vizinhança e não tinha envolvimento com drogas ou álcool. Relatos estes reforçados pelo senhor Luiz Antônio Cunha, o delegado responsável pelo caso. Assim sendo, a hipótese de que teria desaparecido em razão de uma possível rixa ou envolvimento com drogas foi logo descartada. O histórico pessoal de Giovanna foi analisado e, por ter feito parte de um grupo de escoteiros anteriormente, a hipótese de que ela teria adentrado em alguma área de mata e se perdido também foi meio que descartada. Segundo a mãe da menina, Giovanna sempre levava suas maquiagens ao sair, itens que ela deixou em casa naquele dia 20. Juntando ao fato de que saiu somente com a roupa do corpo, sem mochila e não levou o celular, a hipótese de que ela teria fugido de casa começou a perder força também. Ainda naquele mês de maio, os familiares de Giovanna receberam uma ligação na qual o informante revelava ter visto o corpo da menina em um aterro sanitário. Aparentemente, um dos funcionários do local informou que a corrente que fechava o portão de acesso ao local tinha sido quebrada e o vidro de um imóvel que fica lá também. Entretanto, a busca foi frustrada e não conseguiram nenhum resultado. E o mistério envolvendo o sumiço da jovem só aumentava. Mas naquele começo do mês de junho, um pequeno detalhe mudaria todo o rumo da investigação do caso. Enquanto passavam por um terreno vizinho ao da família de Giovanna, as autoridades policiais observaram um monte ali pequeno de areia e concreto, que não pareciam ser pertencentes ao local. Ou seja, alguém aparentemente tinha descartado esse material de construção naquele terreno. Com essa informação e, digamos, uma pulga atrás da orelha, os investigadores foram à casa da família da menina para averiguar os cômodos do local. No quarto de Gabriel Martins, o irmão de Giovanna, o material do chão era bem parecido com aquele lá encontrado no terreno ao lado. Restava saber então por qual motivo foi retirado todo esse concreto e areia do quarto do Gabriel. A resposta foi um tanto quanto assustadora e óbvia. E se você já sabe qual é, comenta aí pra mim que eu quero ver depois. Pois é, isso mesmo, uma cova. A escavação do buraco no quarto durou pouco, até que um dos policiais anunciou a descoberta de um saco. Era o corpo de Giovanna. Segundo matérias jornalísticas veiculadas pelo Cidade Alerta e também pelo portal G1, assim que as autoridades policiais descobriram o corpo da menina, o Sidney teria confessado que matou a filha. Na matéria veiculada pelo G1, é informado que Sidney confessou que tinha usado cocaína e, em razão de uma briga, estrangulou Giovanna até a morte. Assim como Sidney, Gabriel foi preso. A prisão do irmão da menina se deu em razão de uma suposta participação dele no crime. Segundo as autoridades policiais, Gabriel teria auxiliado o pai a enterrar o corpo em seu quarto. Em resposta a essa acusação e prisão, Gabriel teria dito que não cometeu o crime e que, inclusive, chegou em casa somente após o sumiço da menina por volta das 13 horas e que tinha visto um buraco recente no quarto. Sobre seu histórico criminal, uma fonte revela que Sidney já tinha sido condenado por tráfico de drogas anteriormente e que, até aquela época, o homem tinha ligações com uma organização criminosa. A prisão de Sidney foi convertida para preventiva e o homem foi denunciado pelo Ministério Público sob a acusação de homicídio doloso qualificado e ocultação de cadáver. Segundo a denúncia, Sidney teria estrangulado a menina na noite do dia 19 e apenas a enterrou no dia seguinte para que os vizinhos não ouvissem os barulhos da escavação. Apesar da prisão inicial, o Gabriel, o irmão, posteriormente foi posto em liberdade e o Ministério Público pediu o arquivamento da acusação,
uma vez que não existiam provas que ligassem o jovem ao crime. Portanto, ele é inocente. Ao passo em que a Polícia Civil argumenta ter um vídeo contendo a confissão de Sidney, a defesa do homem alega que, por não cumprir requisitos legais, como a presença de um advogado durante o ato de confissão, tudo o que foi dito por Sidney não pode ser considerado como prova. Uma vez que o caso ocorreu recentemente, o julgamento de Sidney Martins ainda não ocorreu. Apesar da suposta confissão do homem, é necessário aguardar o desfecho do processo judicial para confirmar ou não a autoria dele no crime cometido contra Giovanna.